Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Depois de algum tempo sem produzir vídeos, né, sem gravar, eu resolvi trazer para você aqui um assunto que muitos acham polêmico, mas que as igrejas falam muito pouco. De repente você está numa igreja que usa esse sistema que eu vou dizer para você aqui, que nós vamos tratar nesse vídeo, e você de repente nem sabe, de repente você nunca nem ouviu falar sobre esse assunto. E é justamente isso que eu vou trazer para você nesse vídeo. O arminianismo e o calvinismo. São duas teologias, são dois sistemas de conduzir a igreja, de ministrar a palavra, de encarar ou revelar ou ainda conduzir o evangelho, que de repente você, como eu já disse, nunca nem tenha ouvido falar nessas duas vertentes que existem dentro das igrejas evangélicas. Você é um evangélico, você é uma evangélica, e às vezes nunca ouviu falar no calvinismo ou no arminianismo. E é isso que eu quero trazer para você, para que você fique sabendo, para que você identifique de repente qual desses dois sistemas que a sua igreja é conduzida, qual dessas duas ideias, dessas duas vertentes que a sua igreja é conduzida. Então, não foge daí não. Bora lá conferir isso aí? Então, bora lá para essa elucidação, para essa explicação aqui para você que de repente nunca tenha ouvido falar de arminianismo, né? De calvinismo. Então eu preciso primeiro explicar para você separadamente o que é o calvinismo, para que você possa, óbvio, entender melhor, tá? Para que você possa assimilar melhor e aí tirar suas próprias conclusões. Então vamos primeiro falar do calvinismo. O que é o calvinismo? O calvinismo é uma religião cristã surgida durante a Reforma Protestante e que se baseia na predestinação, na valorização dos bons costumes e na defesa do trabalho e do lucro. João Calvino fundou em 1534 uma religião que acreditava na predestinação, ou seja, que a predestinação era, ou que a salvação fora determinada por Deus, ou seja, todos já nascem predestinados a serem salvos ou não, tá? Não sei se eu estou me fazendo entender, mas é isto que o calvinismo ensina. Você já nasceu predestinado a ser salvo, assim como outras pessoas nasceram predestinadas ao inferno, no caso, a não serem salvas. O calvinismo é uma religião cristã fundada por João Calvino em 1536. No contexto da Reforma Protestante, quando surgiram outras religiões que pregavam o cristianismo fora dos ensinamentos da Igreja Católica, os calvinistas defendem a predestinação, ou seja, a crença de que a salvação já está determinada por Deus e valorizam o lucro oriundo do trabalho. Isso fez com que a burguesia abraçasse a nova fé, o novo sistema,
A doutrina calvinista se baseia em 5 pontos: depravação, depravação total, eleição, ou seja, eleição incondicional, onde apenas os eleitos são salvos, expiação limitada, graça irresistível, expiação total. A morte de Jesus na cruz foi suficiente para salvar toda a humanidade. Graças a ele, todos podem ter seus pecados perdoados. Está lá em 1 João capítulo 2, versículos 1 e 2. Então Deus quer que todos sejam salvos. No entanto, somente aqueles que creem em Jesus recebem o perdão dos pecados e a salvação. Depravação total. Sozinho, nada podemos fazer para nos salvarmos. Tudo que fazemos está manchado pelo pecado e não somos capazes de fazer nada perfeitamente bom. Sem Deus, estamos todos condenados. A fé é um dom que vem de Deus somente quando Ele nos dá fé. Pela ação do Espírito Santo é que podemos ser salvos. Efésios 2, 8 e 9. A salvação vem toda de Deus, segundo o que nós estamos tratando. A morte de Jesus na cruz foi suficiente para salvar toda a humanidade. Graças a ele, todos podem ter seus pecados perdoados. 1 João 2, 1 e 2. Então, Deus quer que todos sejam salvos. No entanto, somente aqueles que creem em Jesus recebem o perdão dos pecados e a salvação, né? Portanto, aqui fica especificado para você o que realmente prega o calvinismo, ou seja, prega a predestinação, o individualismo, prega o bem material, né? Como é que eu posso dizer? O amor, né? Ao dinheiro, às coisas terrenas. Então, se você tem uma igreja, se você conhece, se você frequenta uma igreja nesses modos, essa igreja é baseada, né? É conduzida baseada nos ensinamentos calvinistas, certo? Então vamos agora falar do arminianismo. Isso mesmo, vamos falar do arminianismo. Então, bora lá, o que é o arminianismo? O que é o arminianismo? Bom, o arminianismo é uma teologia baseada na interpretação que alguns protestantes fazem da Bíblia. O nome arminianismo vem do seu principal defensor, Jacó Armínio. O arminianismo é conhecido principalmente por suas diferenças com o calvinismo. Com a reforma protestante surgiram várias novas interpretações da Bíblia. O arminianismo surgiu na Holanda, onde o calvinismo também tinha força. Por isso, o arminianismo se desenvolveu em comparação com o calvinismo. Atualmente, o arminianismo está associado principalmente à Igreja Metodista. O que o arminianismo ensina? O arminianismo ensina que cada pessoa tem capacidade de escolha ou livre-arbítrio. Essa liberdade para escolher não é total, mas nos dá capacidade para escolher nosso destino e nos torna responsáveis por nossas ações. Com base nisso, o arminianismo pode ser resumido em 5 pontos principais que estão explicados nos 5 artigos de remonstrância. Salvação pela fé. Em sua soberania, Deus decidiu enviar Jesus para nos salvar do pecado e do castigo eterno do pecado. A única forma de recebermos essa salvação é pela fé. Não podemos fazer nada para merecer.
A salvação é um presente de Deus dado de graça a quem crê, João 3, 16 ao 18. E expiação total. A morte de Jesus na cruz foi suficiente para salvar toda a humanidade. Graças a ele, todos podem ter seus pecados perdoados. Portanto, veja aí a diferença que existe entre um e outro, né? Enquanto um acredita na predestinação, o outro diz exatamente que é preciso perseverar. O arminianismo questiona o ensino que um cristão não pode perder a salvação. Algumas passagens da Bíblia parecem sugerir que é possível perder a salvação, dizendo que é preciso perseverar na fé até o fim, Mateus 10, 22. Por isso, alguns arminianos afirmam que é possível perder a salvação, enquanto que outros deixam a questão em aberto, não tomando nenhuma posição categórica com respeito a isso. O arminianismo e a Bíblia. A Bíblia diz que somos responsáveis por nossas ações, porque temos o livre-arbítrio. Nossas escolhas fazem a diferença, mas ao mesmo tempo somos completamente dependentes de Deus. Sem a ação de Deus, ninguém consegue salvar. O arminianismo aceita esses, digamos, dois lados. Por outro lado, a Bíblia diz que aqueles que estão realmente salvos vão receber força de Deus para perseverar até o fim. 1 Coríntios 1, versículos 8 e 9. O perigo do arminianismo é focar demasiado no livre-arbítrio, achar que tudo depende de nós. Na verdade, nós somos completamente dependentes de Deus, né? E o arminianismo defende que tudo está nas nossas mãos. Ou seja, que a nossa salvação depende muito, muito de nós. O livre-arbítrio, o querer, não querer, depende apenas de nós. Então, eu acho que você já teve aí uma ideia do que exatamente é o calvinismo e o arminianismo. Agora vamos para os fatos. Entenda agora as diferenças entre o calvinismo e o arminianismo, para que você fique sem nenhum resquício de dúvida. Vamos agora com mais calma, com mais tranquilidade, né, falar para você aqui das diferenças. Se você está caminhando no Evangelho, provavelmente já ouviu alguém citar, ou não também, calvinismo e arminianismo. Mas será que você tem uma visão clara dessas duas linhas de pensamento? Nesse vídeo, o que eu quero passar para você é exatamente uma visão clara desses dois pensamentos. E aí você vai passar a entender um pouco o cenário histórico que marca a origem dessas duas correntes. Além disso, você vai descobrir os pontos principais em que os dois grupos divergem. Então, continue assistindo esse vídeo aqui que vai ser muito útil para você. O que são calvinismo e arminianismo? Vamos de novo. De forma resumida agora, podemos dizer que calvinismo e arminianismo são duas doutrinas de salvação, ou seja, perdão, são linhas de pensamento que ajudam cristãos a entender o processo de como o homem é salvo por Cristo. Elas levam esses nomes em referência, como você já sabe, aos teólogos que defendiam as ideias. Enquanto o calvinismo se baseia nos ensinos de João Calvino, o arminianismo tem base nos pensamentos de Jacobus Arminius. As duas correntes são conhecidas por terem 5 pontos de crença cada. Na Holanda, os discípulos de Arminius criaram
e defenderam os 5 pontos do arminianismo frente ao conselho de igrejas do país. Para que essa nova doutrina fosse analisada, líderes e teólogos se reuniram em 154 sessões conhecidas como Sínodo de Dort. Ao final das análises, os líderes concluíram que os pensamentos de Armínio e seus seguidores eram heréticos, ou seja, não condiziam com a verdade bíblica, tal como nós, devido aos ensinamentos que nós tivemos durante todo esse tempo. Por isso, eles formularam um documento de reafirmação do que acreditavam ser os 5 pontos do calvinismo. No que as duas correntes diferem. Assim como agora você conhece um pouco desse panorama histórico do calvinismo e arminianismo, que tentam entender a fundo quais as grandes diferenças entre essas correntes teológicas, como falamos, os 5 pontos estão relacionados à salvação, à liberdade do homem de ir ou não a Cristo. Entenda melhor observando as explicações de cada ponto agora. Vontade livre versus depravação total. O primeiro ponto de destinação é referente à vontade do homem para escolher ou não a Deus. Segundo os ensinos de Armínio, cada pessoa tem o livre-arbítrio para escolher seguir a Deus ou não. Sendo assim, para ser salvo, é o homem que deve se movimentar em direção a Cristo. Em contraste, o calvinismo prega a depravação total, uma teoria que afirma que o homem é caído e escravo do pecado. Em Romanos 3,2, por exemplo, lemos que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Dessa forma, o ser humano é incapaz, segundo essa doutrina, de buscar a Deus por vontade própria. Precisamos que Deus haja em sua vida para que ele creia em Cristo. Outro ponto, eleição condicional versus incondicional. Em Efésios 1:4 até o 7, Paulo escreve: como também Deus nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si, nos amando, em que temos a redenção pelo sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. A eleição é uma questão que está na Bíblia, mas recebe diferentes interpretações segundo calvinismo e arminianismo. Para o arminianismo, Deus elegeu para a salvação aqueles que ele sabia que aceitariam a salvação. Sendo assim, trata-se de uma eleição condicionada à ação do homem, que somente precisa ter fé para ser salvo. Já para a doutrina calvinista, Deus escolhe entre os pecadores aqueles a quem ele quer regenerar e salvar, para que a glória dele seja manifestada. Dessa forma, a eleição não está condicionada à vontade do homem, mas à vontade de Deus. Expiação limitada versus ilimitada. O termo expiação está relacionado à redenção que Cristo proporcionou na cruz. Para os arminianos, a expiação foi ilimitada, ou seja, serviu para salvar todos. No entanto, esse pensamento implica que aqueles que não aceitaram a Cristo tornaram a morte dele um fracasso, já que não serviu para a salvação dos que não a desejam. Isaías 53:11 diz assim, que ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito.
Com seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Sendo assim, o sacrifício de Jesus não seria desperdiçado. Em vez disso, seria totalmente satisfatório. Segundo o calvinismo, trata-se de uma expiação limitada ou definida, voltada para as pessoas que Deus havia elegido segundo sua própria vontade. Dessa forma, sua morte teve total sucesso ao resgatar muitos da condenação. Graça resistível versus graças irresistível. Efésios 2,8 afirma: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Sendo assim, a salvação pela graça é uma doutrina bíblica. No entanto, será que o homem pode recusar a graça de Deus em sua vida? Calvinismo e arminianismo também divergem nesse ponto. Para arminianos, o ser humano pode resistir à ação do Espírito Santo em sua vida, ou seja, escolher não ser atraído por ela para a salvação em Cristo. Sendo assim, para ser salvo, primeiro o homem precisa escolher ir em direção a Deus, depois aceitá-lo. Entretanto, se o homem é caído em pecado, que é a depravação total, como ele pode ir voluntariamente em direção a Deus? Para os calvinistas, primeiro Deus age nos eleitos, mudando sua orientação pecaminosa. Apenas assim o homem consegue ter fé e ser atraído de forma irresistível pela graça de Deus. Queda da graça versus graça preservadora. Outro dos pontos em que o calvinismo e o arminianismo têm visões diferentes é em relação à possibilidade da perda de salvação. Para o arminianismo, um homem pode deixar de ser salvo, caso peque e não se arrependa, e não persista nas boas obras. Já o calvinismo entende que, quando todo o processo de salvação é uma ação divina, uma pessoa não pode fazer nada para ser salva ou deixar de ser. A doutrina usa o termo perseverança dos santos, que mostra que aqueles a quem Deus escolheu vão perseverar na obra que Ele mesmo começou. Esses não estão isentos de pecar, mas vão se arrepender pelo amor que têm a Cristo. Então, como você viu, calvinismo e arminianismo são doutrinas cristãs, no entanto, discordam nesses pontos. Para escolher uma linha de pensamento, sugerimos que você faça sua própria leitura da Bíblia e peça ao Espírito Santo para dar entendimento a você sobre esse assunto. E sobre qual lado escolher, ou se nenhum lado, né? Porque nossa salvação, a nossa caminhada com Deus não estão condicionadas nessas duas teologias, nessas duas teorias. A nossa salvação está condicionada a um conjunto, né? Um conjunto de ações, a um conjunto de escolhas, a um conjunto de procederes. Aí sim, mas foi bom para que você tivesse a percepção, de repente, de onde você está, qual é o lado que eles pregam, que eles escolheram, ou se felizmente ou infelizmente, também não sei dizer, se não é nenhum desses, né? Mas enfim, serviu para você conhecer essas vertentes de condução, né? de condução de igrejas, de povos, de pessoas que há muitos anos estão por aí, mas que ninguém fala, quase ninguém fala de arminianismo, ninguém fala
de reforma protestante, né? Ninguém fala de calvinismo, mas de repente seguem aquela doutrina sem, no entanto, revelar de onde ela vem. Mas agora você já sabe. Se você gostou, se você achou legal, deixa aí o seu like, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal e até uma próxima oportunidade. Eu espero que realmente tenha sido útil esse vídeo para você.